Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Shalom! Que a paz de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Mais uma vez nos encontramos para meditar a Sagrada Escritura, a passagem da Sagrada Escritura do Evangelho de São Mateus, 16º domingo do tempo comum. Continuamos com o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, capítulo das parábolas do reino. Neste domingo lemos Mateus 13, 24 a 43, a parábola do trigo e do joio. Nesta passagem também, nós encontramos as parábolas do grão de mostarda, a parábola do fermento, a explicação da parábola do joio e do trigo. Assim se alinha também com aquela passagem que nós proclamamos no domingo passado, o 15º domingo do tempo comum, a parábola do semeador. Jesus contou a parábola e depois também explicou a parábola aos seus discípulos. Eu não vou ler o texto da passagem bíblica aqui agora, mas convido a você para que leia aí na sua Bíblia e acompanhe essa pequena meditação que nós propomos agora para a nossa reflexão neste domingo. Segundo o professor José Luiz Sicre Dias, ou José Luiz Sicre Dias, que é um padre espanhol, professor emérito do Pontifício Instituto Bíblico de Roma, nós poderíamos interpretar esta passagem do Evangelho de Mateus, ou a parábola do trigo e do joio, e a explicação da parábola, em três perspectivas, conforme a gente pensa ou a gente entenda o que seja o campo onde o trigo foi semeado, a boa semente do trigo foi semeada, e onde também o inimigo semeou o grão, ou semeou o joio ou a cinzânia. Ele propõe que nós podemos interpretar esse campo como três. O campo poderia ser o povo de Israel, o campo poderia ser a própria comunidade cristã e o campo poderia ser o mundo em geral. Se o campo é o povo de Israel, a gente deveria interpretar, ou poderia interpretar na seguinte hipótese, que Deus, o dono do campo, plantou a semente entre o povo de Israel, a semente do trigo, que são os cristãos. Veio o inimigo, plantou o joio. E quem seria o joio no contexto do Evangelho de Mateus? Os fariseus, que são os maiores adversários e antagonistas de Jesus no Evangelho segundo Mateus. E também os maiores adversários da comunidade de Mateus. Então seriam eles o joio, que sufocava o crescimento do trigo, atrapalhava o crescimento do trigo, que é a comunidade cristã. Uma segunda possibilidade, se o campo seja a própria comunidade cristã. Na comunidade cristã teríamos o trigo, que seriam aqueles que procuram viver o Evangelho. Os cristãos, dentro da própria comunidade cristã, aquele que procura viver o Evangelho é trigo. E aquele que fica titubeando, ou usar essa palavra, finge viver o Evangelho, mas não vive de fato, ou não se esforça em vivê-lo, seria o joio. Seria aquele que trabalharia então o crescimento do trigo, Um falso cristão. O cristão que não se esforça em viver a palavra de Jesus, que é o Evangelho, não é cristão verdadeiramente. Portanto, é o joio, a cinzânia. E a terceira perspectiva seria o campo, o mundo inteiro,
Então seria uma perspectiva mais geral, né? Onde os filhos do reino, ou os cidadãos do reino, seriam o trigo, né? E o joio seriam aqueles que são aliados ao mal, aliado ao maligno. Mesmo que essas situações sejam claras, né? É difícil a tarefa de querer separar o joio do trigo, pois em qualquer um de nós, né, por mais preparado que seja espiritualmente, intelectualmente, moralmente, teologicamente, ou se considere preparado em todas as dimensões humanas e espirituais, né? Qualquer um de nós pode equivocar-se, pode errar no julgamento, porque o julgamento pertence a Deus. Então, não cabe a nós querer também, na comunidade cristã, falando propriamente da comunidade cristã, se a gente interpreta o campo aqui como a comunidade cristã, não cabe a nós querer também separar o joio do trigo. Isso pertence a Deus. Isso é tarefa de Deus, não nossa tarefa. A nossa tarefa é procurar ser pessoas do Evangelho e autênticas pessoas que vivem, que buscam viver, que se esforçam em viver, em praticar a palavra do Evangelho. Acima de tudo, a lei, o mandamento do amor ao próximo, do verdadeiro amor, do mais fino amor, que é o amor com o qual Jesus nos amou, que é o amor da cruz, o amor generoso, a doação de si. Isso é ser trigo, né? Não é tarefa nossa o julgamento, cabe a Deus. Veja que na parábola, quando aparece o joio no meio da plantação de trigo, né, já atrapalhando o crescimento do trigo, os servos daquele dono do campo chegam para ele: o senhor quer que a gente arranque o trigo, ou o joio melhor? Ele diz: não faça isso, porque pode correr o risco de o trigo também ser arrancado junto. Espera, né? Calma. E no final da parábola aparecem outras figuras. O dono diz aos servos que agora se transformam em ceifadores. No final, no dia da colheita, viram os ceifadores, os colhedores, e aí sim eles vão separar o joio do trigo. O joio será jogado, amarrado em feixes e ser jogado para ser queimado, e o trigo será colocado no meu celeiro, no meu armazém. Veja que aqui então a parábola também toma um tom de parênese e um tom escatológico. Parênese e escatológico. Explica as duas palavras. Parênese é sempre uma exortação, geralmente de conteúdo moral, mas aqui esse conteúdo parenético é um conteúdo, sim, uma exortação à paciência. Tenha paciência, e isso pertence a Deus. Aprenda a conviver com o mal que nos ameaça, né? Tentando fugir do mal, mas não queira arrancar à força o joio, porque senão pode arrancar o trigo também. Paciência. Isso cabe aos ceifeiros, que são os anjos, né? Como Jesus diz na explicação da parábola, logo em seguida, são os anjos que vão separar os bons dos ruins, o joio do trigo. No final dos tempos, a escatologia, no final dos tempos, no dia da vinda do Filho do Homem, que é o próprio Jesus. Quando usa essa expressão no Evangelho, Filho do Homem, sempre numa perspectiva escatológica do fim, que é aquela imagem de um ser celeste, lá do livro de Daniel, que virá no final dos tempos, e é o próprio Jesus, está dizendo dele próprio, que virá para julgar, separar o que é bom do que é ruim, o joio do trigo. Tá vendo? Mas tenha calma, parênese, o conteúdo parenético, né? Calma, paciência, isso pertence a Deus e será
no fim dos tempos. Veja, e agora eu proponho uma quarta perspectiva, porque em nós também, né, nós também podemos ser esse campo onde é semeado a semente do trigo, da palavra de Deus, mas também tem em nós joio, cinzânia, né? E nós não podemos querer também julgar o outro, se em nós mesmos há a presença do bem e do mal. Não estou falando aqui de dualismo não, tá? Né? Naquela escola filosófica, agora até fugiu o nome, né? Maniqueísmo. Né? Não se trata de um maniqueísmo, que o mundo está dividido em bem e mal. Mas há em nós sim sementes de joio que acabam por sufocar o trigo. E nós devemos nos esforçar em ser cada vez mais trigo, sempre ser trigo, em rejeitar ser joio e, na medida possível, afastar o joio do nosso coração. Mas isso serve também para a gente pensar que nós não temos a capacidade também, se há essa presença desses dois elementos em nós, podemos querer a gente ser o juiz em julgar o outro, em querer ser agora o juiz de saber exatamente quem é joio, quem é trigo, quem atrapalha a vida da comunidade, quem atrapalha a vida do mundo, quem não atrapalha, quem é positivo e quem é negativo. Isso pertence a Deus. E o coração de cada um, lá no fundo do coração de cada um, quem conhece é Deus. Claro, devemos nos esforçar para viver o Evangelho, ser trigo, e também nos esforçar para anunciar o Evangelho. Agora, em qualquer uma dessas perspectivas, o melhor exemplo de paciência aqui é o próprio Deus, como está aí na primeira leitura da missa deste domingo. A primeira leitura é do livro da Sabedoria, o capítulo 12, né, versículos 13 e depois versículos 16 e 19. E aqui diz que Deus, que tem grande força, que é Deus Todo-Poderoso, Deus é justo, o mais justo, o único justo, julga com paciência. Deus tem paciência em esperar que a pessoa se converta, que as pessoas mudem de vida, que as pessoas deixem de ser joio e sejam sempre trigo, sejam sempre do bem. E Deus julga com clemência, porque Ele sabe da nossa fraqueza. Se Deus é assim, se Deus tem paciência de esperar até o final, né, para separar o joio do trigo, não sejamos nós aqueles que se arvoram o direito de querer separar já e agora, né, o joio do trigo. Devemos aprender a conviver, né? Conviver não significa também deixar-se levar pelo maligno, pelo mal, né? Mas há muitas circunstâncias que a gente tem que aprender a conviver com o mal. Olha esse momento que nós vivemos terrível. Quantos meses nós estamos nessa situação triste, terrível, desse joio que foi semeado pelo maligno aí, que é o joio, esse joio chamado coronavírus, né? Vamos lutando, cuidando de cada um, cuidando de si, para até o momento que Deus tenha piedade, clemência de nós e afaste de nós para sempre, arranque de nós, da nossa vida, esse joio. Não é verdade? E outros joios, outras cinzânias vão aparecendo por aí, na nossa vida, ou na história da humanidade. Um detalhe interessante, que eu pesquisando aqui a origem dessa palavra joio, ou da palavra cinzânia, né? Cinzânia é uma palavra usada no hebraico rabínico, né? Que significa prostituir-se. Vem do verbo zunim, ou da palavra zunim, que tem a origem do verbo zanar, a palavra hebraica. Zanar significa prostituir-se. Veja que cinzânia é algo que prostitui, que degenera, que atrapalha. Não sejamos então aqueles que atrapalham, que degeneram. Sejamos trigo, a boa semente. Procuremos nos esforçar para ser trigo. Alguém poderia perguntar assim: mas é possível um trigo, está falando em conversão, um joio, uma semente de joio, se transformar numa semente de trigo? É como se pudesse dizer que há a possibilidade de uma semente de feijão se transformar em semente de milho? No plano da natureza, claro que não. Uma semente de feijão vai ser sempre semente de feijão. Uma semente de milho vai ser sempre semente
milho. Uma semente, um grão de joio vai ser sempre grão de joio. Um grão de trigo vai ser sempre grão de trigo. No plano da natureza. Mas no plano da graça de Deus, da graça da pessoa divina, que é Jesus, é possível sim. É possível sim que a graça invada o coração humano de tal forma a afastar de vez o que é joio, o que é cinzânia, o que é degeneração, o que é desejo de prostituir-se não no sentido carnal, mas prostituir-se no sentido de vender-se, de fazer mal, de degenerar, de estragar, de atrapalhar. No plano da graça, a cinzânia pode se transformar sim em trigo. Que Deus nos abençoe, nos livre de todo o mal, nos livre de toda a cinzânia, que Deus nos ajude por sua graça a converter o nosso coração, a voltar-nos sempre para Ele. Ele que por clemência nos espera, Ele que por clemência tem paciência conosco, com cada um de nós. Que Deus te abençoe, que te faça muito feliz, desejo que você viva sempre em paz. Aqui também no final te faço um pedido, se você ainda não é inscrito neste nosso canal, que se inscreva, né? Se já é inscrito, compartilhe com seus amigos também, né? Nessa obra de evangelização, nós queremos evangelizar, anunciar o Evangelho de Jesus, a graça do reino de Jesus, para que o mundo inteiro seja uma verdadeira lavoura só de trigo, que é a palavra de Deus, que produza muitos frutos, para que nós todos sejamos felizes e que o reino de Deus esteja sempre presente em nós, o reino de Jesus. Fique em paz, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.